A arte tem alguma função? Vários estudiosos e artistas dizem que não, ela não tem utilidade nenhuma. Mas fica até o final do vídeo porque hoje eu vou te provar que sim, ela tem função. Quem diz que a arte não tem função, fala na verdade que ela não tem uma utilidade como vários outros objetos do mundo. Por exemplo, um copo que te ajuda a beber água, ou então uma bicicleta que é um meio de locomoção e te leva de um ponto ao outro. Eu entendo essa visão e inclusive acho ela válida, porque ela entende a arte como algo fora da lógica utilitarista e mercantil do capitalismo. Mas existe toda uma outra corrente que diz que sim, a arte pode ter uma função, ela pode melhorar a nossa vida e fazer a gente se conhecer melhor. Então bora entender como a arte pode enriquecer o breve tempo que a gente passa aqui no planeta Terra? Quando eu estava na faculdade cursando artes cênicas, eu tive um professor que dizia o seguinte: a arte não é terapia, mas ela pode ter efeitos terapêuticos. E essa mesmíssima ideia está aqui neste livro, Arte como Terapia, dos filósofos Alain de Botton e John Armstrong. Para o vídeo de hoje, eu usei as ideias da primeira parte desse livro, que defende os modos como a arte enriquece a nossa vida. Apesar dos autores serem filósofos, aqui nesse livro você não encontra conceitos rebuscados, explicados de um jeito hermético. Muito pelo contrário, o texto é bem acessível, fluido, uma delícia de ler. Basicamente, eles dizem que a arte pode ter 7 funções, e eu vou falar brevemente de cada uma delas. Vale dizer que eles citam como exemplo principalmente as artes plásticas, mas eu acho bem possível ampliar o escopo e pensar em outras expressões artísticas, como o cinema, a escultura, a dança e, é claro, a literatura. A primeira função da arte é a rememoração, ou seja, ela nos ajuda a guardar na memória experiências significativas. A gente sabe, né? A nossa memória não é lá muito confiável, o nosso cérebro está sujeito a perder informações e frequentemente a gente relembra o passado de forma distorcida, transformando os eventos e sensações. O nosso impulso de tirar fotos da nossa família e das viagens que fazemos é uma tentativa de guardar essas experiências. A mesma coisa para os diários. Quem escreve diários muitas vezes quer guardar os acontecimentos do dia a dia. Os autores usam como exemplo o quadro Mulher de Azul lendo uma carta, de Johannes Vermeer, para explicar como alguns pintores conseguem guardar os detalhes mais significativos e especiais da vida. A figura do quadro teria um ar muito diferente se ela estivesse entediada, de mau humor, dando risada ou então brava. Havia uma infinidade de modos de pintar essa mulher, mas o autor escolheu essa situação específica e esse humor. Ela está absorta, esquecida de si, pensando em algo ou alguém distante. Com essa pintura, o autor conseguiu guardar esse momento bonito e passageiro, que provavelmente se perderia em meio aos acontecimentos diários. E quantos momentos desse tipo você já teve na sua vida? Esses momentos singelos, fora da correria do dia a dia, que você gostaria de guardar na memória. A segunda função da arte é nos ajudar a manter a esperança. Vivemos tempos intensos. A todo momento, as notícias do que está dando errado no mundo invadem as nossas mentes e os nossos corações. Ou seja, a gente não precisa de nenhuma ajuda para se sentir mal com o mundo, não é mesmo? Crianças passando fome, guerras, crise climática, crises políticas. Meu Deus, a lista das coisas que estão erradas no mundo é gigantesca. Acontece que se a gente ficar o tempo todo pensando no que está errado com o mundo, a nossa energia vital vai embora. Podemos ficar totalmente sem ânimo para correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para realizar alguma coisa que é importante na nossa vida. Eu tenho certeza que você já passou por essa sensação. Depois de ler as manchetes dos jornais, ficar assim, estatelado no sofá pensando de que adianta fazer alguma coisa se eu não faço diferença nenhuma. E olha só que ponto de vista curioso que os autores trazem. Eles dizem que uma categoria de arte que costuma ser bastante apreciada por muita gente é aquela leve, graciosa, sorridente, paisagens bucólicas, cenas da natureza, crianças sorrindo. Tem como não se encantar com um quadro como O Lago de Nenúfares, de Claude Monet? Aquilo que é leve, belo e gracioso atrai os olhos de muita gente. E as razões não são difíceis de entender. Essa beleza idealizada nos ajuda a esquecer por alguns instantes os problemas do mundo.
Uma paisagem delicada da natureza é quase um lembrete de que nós, seres humanos, podemos praticar o bom e o belo. Inclusive, paisagens de natureza, para quem mora longe dela, costuma sim ter um efeito terapêutico. Imagens graciosas muitas vezes nos injetam uma esperança que é necessária para a nossa própria sobrevivência. Os autores dizem que talvez, se o mundo fosse um lugar melhor, a gente ficasse menos comovido e a gente não teria tanta necessidade dessas obras graciosas, belas paisagens de natureza. Os autores falam, inclusive, das obras que idealizam a vida. E nesse ponto eu lembrei dos filmes com felizes para sempre no final. Assistir um filme desse tipo não é necessariamente esquecer as complexidades das relações amorosas, mas é viver durante um curto período de tempo algumas sensações reconfortantes. Escutar uma canção leve e gostosa ou ler um livro otimista tem o mesmo efeito. Essa leveza que a arte pode nos proporcionar não tem a ver necessariamente com alienação, mas sim com uma necessidade intrínseca da nossa espécie para cultivar a esperança e seguir em frente. A terceira função da arte seria então nos ajudar a lidar com o sofrimento. Bom, aqui não é difícil entender, né, gente? Quantos e quantos livros sobre o luto, por exemplo, ajudam as pessoas que perderam entes queridos a processar toda a experiência. A arte frequentemente nos lembra que nós não somos os únicos a sofrer. E convenhamos, às vezes a tristeza da vida fica até maior porque a gente pensa que somos os únicos a passar por aquilo. A gente sente a nossa desgraça como uma maldição e o nosso sofrimento passa a ser uma coisa indigna. Além de encontrar experiências semelhantes às nossas nas obras de arte dos outros, existe uma outra maneira em que a arte nos ajuda a lidar com o sofrimento. A arte pode dar a real dimensão dos nossos problemas quando ela nos lembra que somos um grãozinho de areia em uma imensidão. O universo é infinito, gigantesco, misterioso e os problemas da vida, do trabalho são ínfimos perto de tudo que existe ao meu redor, perto dos oceanos, das florestas, dos astros e das galáxias. Muitas obras de arte do romantismo do século XIX querem nos fazer lembrar disso. O romantismo frequentemente exalta a imensidão da natureza. E um exemplo é o quadro Escolho Rochoso junto à Costa, de Caspar Friedrich. O quadro mostra a natureza bruta e imensa, formações rochosas que se iniciaram milênios atrás. Reequilíbrio é a quarta função da arte. Encontrar equilíbrio é um grande desafio na vida de praticamente todo mundo, concordam? Nossas emoções pendem mais para um lado do que para o outro. Maria é muito presunçosa, José é inseguro, fulano trabalha demais, cicrano trabalha de menos. Eu sou muito séria, você é muito frívolo, ou ao contrário. Trocando em miúdos, trabalhar aquilo que nos falta não é fácil ou óbvio. Segundo os autores, alguém que trabalha freneticamente, com muita agitação e tem a caixa de e-mail sempre lotada, pode se beneficiar de uma fotografia como essa, do arquiteto Mies van der Rohe. As linhas simétricas e a atmosfera calma e minimalista podem trazer tranquilidade. Por outro lado, alguém que é super metódico, que acorda todos os dias no mesmo horário, que vai dormir também no mesmo horário, executando sempre as mesmas funções no trabalho diariamente, pode se beneficiar de um quadro explosivo e colorido da Frida Kahlo, por exemplo. Como não são as mesmas coisas que faltam a todos nós, as obras de arte capazes de restaurar o nosso equilíbrio variam muito. Você já parou para pensar no tipo de arte que te equilibra? Me conta aqui nos comentários porque eu tô bem curiosa, eu quero saber. E se você é novo ou nova por aqui e veio parar nesse vídeo, é porque você gosta de arte, então seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o canal da editora Antofágica. Nós falamos de narrativas, de arte, de cinema, literatura, livros clássicos e contemporâneos. Se inscreve no nosso canal se você está gostando do conteúdo, ativa o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo e dá aquele joinha VaptVupt. Essas ações são importantes para o nosso conteúdo chegar mais longe. Segundo os autores, a quinta função da arte é compreensão de si mesmo e eu não poderia concordar mais. Eles dizem que a gente não consegue ser totalmente transparente com nós mesmos. Quem aí nunca se deu conta das emoções contraditórias que experimenta dentro de si próprio? Segundo os autores, a arte pode nos ajudar a entender partes de nós que são enigmas. A gente pode encontrar na arte sensações que a gente experimenta intimamente, mas acha difícil colocar em palavras.
A gente pode encontrar essas experiências nos quadros, nas músicas, nos livros e até em objetos. Inclusive, sem conseguir explicar racionalmente as razões, a gente pode achar que um determinado objeto tem muito a ver com quem a gente é, quase como uma tradução material da nossa personalidade. Os autores usam o exemplo da decoração para explicar melhor esse ponto. Mesmo com pouco dinheiro, com orçamento apertado, a gente dedica um tempo considerável da nossa vida para decorar os ambientes da nossa casa, por exemplo. Porque essa é uma maneira de comunicar ao mundo quem nós somos. Algumas pessoas compram objetos de decoração para se exibir, mas para a maioria, esses objetos narram quem elas são. Um prato de cerâmica ou porcelana que você comprou numa viagem, um quadro que você decide pendurar na parede do seu quarto, ou um vaso especial para guardar as flores, uma luminária vintage ou futurista, é uma parte de você. E eu acho esse encontro com um objeto, com uma obra de arte, que você sente que tem muito a ver com quem você é, uma das experiências mais especiais. Crescimento, segundo os autores, é a sexta função da arte. Todo mundo já passou pela experiência de sentir desinteresse, tédio, diante de algumas das obras mais prestigiadas e famosas do mundo. Os museus estão repletos de quadros com temas religiosos, de retratos de famílias aristocráticas do passado ou então de objetos de civilizações antigas e dos povos originários. É bem possível que diante dessas obras você sinta internamente um grande ponto de interrogação. Sim, porque é difícil estabelecer relação com expressões artísticas desse tipo. Pode ser bem difícil para os ateus ou pessoas de outras religiões estabelecer relação com tantos quadros que pintam temas cristãos. Assim como pode ser bem difícil para um trabalhador de classe média ter alguma relação com retratos de nobres e reis do passado. A estranheza diante de algumas representações pode nos afastar da arte, porque logo a gente pensa, eu não entendo isso não é para mim, o meu mundo é muito diferente desse. Os autores dizem que um primeiro e importante passo para a gente desarmar essa posição defensiva que a gente pode ter diante da arte é acolher esses sentimentos de estranheza que a gente tem diante de alguns contextos. De fato, muitas obras de arte resultam de concepções de mundo radicalmente diferentes das nossas. E tudo bem experimentar sensações negativas em relação a algumas obras de arte. Não tem nada de errado com você. Os autores dizem, então, para a gente tentar ficar mais à vontade com essa estranheza e procurar pontos de contato entre a mentalidade e o mundo do artista e a nossa, por mais tênues e frágeis que essas relações possam ser no começo. E é claro que isso vale para as leituras também. Às vezes, um universo de um livro é tão diferente do nosso que parece impossível encontrar alguma conexão, mas elas existem. Nesse percurso, algumas perguntas ajudam. Por exemplo, o que o autor pretendia fazer? O que ele conseguiu de fato executar? O que ele causa em mim? E a arte, que à primeira vista nos parece estranha, é valiosa porque ela nos apresenta ideias e atitudes que dificilmente encontraríamos no nosso ambiente costumeiro. E nesse sentido, ela amplia a nossa humanidade. Se por acaso você abrir um livro da Antofágica e estranhar as ilustrações, acolha essa estranheza, ela vai te levar a lugares inusitados. E por fim, a sétima função da arte é a apreciação. E aqui eu vou ler um trechinho dos autores. Uma das nossas maiores falhas e causas da infelicidade que sentimos provém de considerarmos difícil perceber o que sempre está ao nosso redor. Sofremos porque não vemos o valor do que está diante de nós e suspiramos, muitas vezes injustamente, pelas atrações imaginárias de outro lugar. A grama do vizinho é sempre mais verde. E eu vou ser mais feliz quando eu mudar de trabalho, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu viajar, quando eu me casar, quando eu me separar, quando eu tiver filhos. Nunca estamos no momento ideal. A vida cheia de glamour dos famosos nos parece incrível comparada à nossa vida tão chata, desinteressante e com pouca novidade. A arte nos ajuda a redimensionar todas essas idealizações. Ela chama a nossa atenção para a nossa vida no aqui e no agora e abre os nossos olhos para o que de fato é valioso. Faz parte do poder da arte homenagear o valor esquivo, mas real da vida comum. A arte nos ajuda a sermos mais justos com nós mesmos e apreciar o mérito autêntico
autêntico da vida que somos obrigados a viver. Dizendo tudo isso de um outro jeito, a arte nos ajuda a recuperar a nossa sensibilidade. É maravilhoso poder escutar o seu álbum preferido depois de um dia estressante no trabalho, ou então abrir os olhos para momentos tão bonitos, singelos que passam despercebidos. Os autores trazem como exemplo nesse ponto o quadro Uma Senhora Tomando Chá, de Jean-Baptiste Siméon Chardin. Não sei se é assim que se pronuncia, acho que sim. A pintura mostra essa mulher em um momento calmo, modesto, apreciando a sua xícara de chá. A personagem está imersa na ação e a gente até sente o calor do chá através da fumaça que sai da xícara. Com certeza, a sua vida está cheia de momentos assim, momentos simples, singelos, mas que te trazem felicidade. Às vezes é questão de abrir os olhos. Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu trouxe as ideias que estão na primeira parte desse livro aqui. Depois, os autores comentam várias outras obras de arte e também tem um capítulo bem interessante onde eles abordam as diferentes leituras que a gente pode fazer de uma obra de arte. Uma leitura técnica, uma leitura histórica, uma leitura política e por aí vai. Se você ficou interessado, interessada, o link está na descrição do vídeo. Agora eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Você já teve momentos terapêuticos através do contato com a arte? Me conta tudo que eu quero saber. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!